Alô, alô, TPL, como estão? Está começando nossa sexta aula aqui de processo de transformação, nessa nossa sexta-feira. Vamos em frente. Os tópicos da aula passada nós começamos a falar um pouquinho sobre os processos, né? O tipo de processo quando a gente fala de termoformagem, moldagem positiva e negativa, modo macho e modo fêmea, né? Hoje, na aula, a gente vai começar a falar um pouco sobre tipos de molde. Eu chamei aqui, gente, de tipo A. Deixa eu pegar o glitter aqui. Pronto. Eu chamei de molde parte A, porque a minha ideia é fazer duas aulas, tá? A gente fala hoje um pouco sobre esse assunto na sexta-feira. E na próxima aula, segunda-feira, eu venho com um conhecimento aí, alguns pontos mais específicos, tá? Vamos tirar uma dúvida na aula. Gente, uma dúvida que, né, eu sempre quando vou corrigir o exercício de fixação, o período que vocês estão aqui acompanhando, eu estou corrigindo os exercícios. Cada aluno às vezes tem um pouco mais de facilidade, faz um pouco mais rápido. Enfim, eu fico corrigindo e a partir deles eu consigo perceber os pontos, né, pelas respostas que vocês repassam aí para mim, eu consigo perceber os pontos que a gente precisa reforçar aí na próxima aula. Então, sempre começo a aula puxando alguma dúvida da anterior. A parte de moldagem positiva ou negativa, eu acho que ficou bem claro, né? Até porque a gente tem, vocês tiveram uma boa base na área nas aulas de injeção também, né? Quando a gente fala um pouco dos dois, tem um pouco de semelhança. Aqui, o que ficou bastante numa dúvida que veio se repetindo, foi a questão do agente de modificação na TG. Lembra que nós falamos muito disso no bimestre passado? O que é um plástico? Plástico é uma resina mais um agente de modificação. E esse agente de modificação pode vir na resina como? Pode atuar como um aditivo, uma carga, um reforço, um agente nucleante, um plastificante, um colorante. Falamos bastante sobre isso em engenharia dos polímeros, né? Mas qual que é o efeito da TG? Eu trouxe um exemplo aqui de plastificante para a gente tirar essa dúvida, tá? Enfatizo sempre com vocês. Esses temas que envolvem mais polímeros, essa parte de materiais aí, a gente foge um pouco do nosso conteúdo, tá? Entra como um conteúdo complementar, até porque quando a gente fala de processos, a gente fala de uma grande área, né? Não teria processo de termoformagem se não houvesse variáveis de temperatura, variáveis de pressão, né? As variáveis que cada tipo de polímero oferece ao seu processado, que são totalmente diferentes. Você está injetando um POM, aí você muda, você passa a injetar um PP, passa a injetar um nylon. As variáveis de processo que você vai tirar, usando o mesmo maquinário, injeção, sopro, enfim. As variáveis de processo só nessa modificação de material serão muitas, né? Então, a maior dificuldade que a gente vê hoje em dia na indústria de transformação de plástico é como você alinha o seu mesmo processo de fabricação com peças diferentes. Às vezes você não mudou a peça, tá? Quer dizer, você não mudou o mesmo, você continua com o mesmo material, você está injetando um poliamida, um nylon. Só que você mudou o molde, entrou um projeto diferente na empresa e a gente está fazendo um molde com dupla cavidade, cavidades, peças, né, com geometria mais específica, mais robusta, e o material com aquele tipo de espessura, né, quando você vai fazer o preenchimento de molde, ele vai se comportar de maneira diferente. Então, você vai ter que mudar o resfriamento, você vai ter que mudar a temperatura do molde, ou o resfriamento dele, até a pressão na moldagem, né, tempo de abertura do molde, você vai ter que mudar tudo isso. Então, quando eu venho e apresento para vocês a disciplina de processo de transformação, é natural que a gente bata em vários temas que configuram o que é transformação plástica, tá bom? Por isso que eu trouxe o exemplo aqui. Então, a pergunta foi como um agente de modificação, um aditivo, plastificante, enfim, ele influencia na TG. De todos os tipos de agente de modificação, eu trouxe um plastificante, né? O Douglas tinha me perguntado isso e eu dei um spoiler, né, dessa aula, mostrando esse esqueminha aqui embaixo, que é bem didático para a gente entender. O que acontece quando você coloca plastificante no material, né? A atuação desse plastificante, depende do tipo de polímero, né?
É lógico, dependendo da afinidade química que o plastificante tiver com a resina com a qual ele está sofrendo aí uma homogeneização, essa homogeneização vai ser cada vez mais lenta, né, ou mais compacta. Se a homogeneização ocorrer de uma maneira perfeita ou muito boa, a gente vai ter um plastificante atuando de maneira mais eficaz na nossa resina. O que acontece? Esse plastificante vai impactar na temperatura desse material a ser processado? Com certeza. Qualquer tipo, dificilmente um tipo de aditivo, qualquer modificador que a gente chama, né, agente de modificação, não vai interferir na temperatura de processo do material. Então, se o material tinha, resina, tinha uma temperatura de processamento X, depois do plastificante, a gente vai ter uma tolerância aí, tá? Vai ter uma variação. Como analisar essa variação? Você vai começar a estudar o tipo de plástico, por isso que eu sempre bato na tecla aqui dos manuais técnicos que a gente tem, né? Tanto no maquinário quanto as fichas técnicas, tá? Os catálogos técnicos que a gente tem acesso quando é na indústria de plástico. Os fornecedores, eles, quando você vai fazer qualquer tipo de compra técnica, aliás, um técnico em plástico perfeitamente pode atuar nessa área de compras técnicas, né? Você vai avaliar os tipos de plásticos, né? O que te atende com o setor que você atua, com o maquinário que você tem, principalmente com o custo de produção, de fabricação que você precisa seguir. Então, o que o plastificante está fazendo aqui, né? A adição dele nesse polímero, nessa resina, faz com que comece a ter uma separação entre as cadeias, né, com o incremento dessa mobilidade. Então, o que acontece? Você adiciona, olha, acompanha aqui com o laser embaixo, você adiciona o plastificante nesse polímero, nessa resina polimérica, e a partir disso você começa a ter uma separação entre as cadeias. Olha o plastificante aqui atuando. Né? Então, as cadeias que antes eram muito unidas, né, tinham uma força de interação atômica, que a gente chama em química, muito próxima. O plastificante, ele tende a afastar, ele tende a separar, olha o esquema aqui, ele tende a separar essas cadeias. Isso faz, o que acontece? Qual que é o melhor objetivo aí, melhor característica que a gente consegue alcançar utilizando o plastificante? Você torna esse material, você torna a mobilidade dele bem superior. É mais fácil de plastificar o material quando você tem cadeias que são mais espaçadas. E o que acontece com a temperatura? O aditivo, o plastificante, por conta dessa mobilidade que ocorre, ele reduz a TG, ele reduz a temperatura, ou seja, você consegue atingir ela de maneira mais rápida. As moléculas, até coloquei aqui, ó, plastificante, afastam as cadeias, enfraquecendo as interações intermoleculares. Vocês aprenderam isso em química, né? Só para dar um remember aí, recordar é viver, né? Essas interações intermoleculares são aquelas forças que mantêm as cadeias poliméricas unidas, né? Quando você vai fazer qualquer tipo de aquecimento no material, é interessante que você quebre essas ligações químicas para que o material tenha mobilidade de se distribuir, por exemplo, no molde e a partir daí ser confeccionado, tá? Então, respondendo para você, coloca o plastificante, ele separa as cadeias, como mostra aqui, melhora a mobilidade das cadeias, aumenta o espaçamento, consigo processar esse material de maneira mais rápida, né? E, consequentemente, eu vou reduzir a minha temperatura. Vamos em frente. Aula passada, começamos a bater um papo aqui, ó, sobre um dos tipos de termoformagem. Sempre bato e enfatizo, turma. Termoformagem é um dos processos na indústria plástica mais genéricos, ou seja, eu tenho vários outros setores, outros processos que se encaixam nesse grande grupo aqui de técnicas de termoformagem. Aula passada falamos sobre a marcha fêmea, demonstrei para vocês. Começamos a entender na hora de separar, né? Eu sempre puxo para esse lado de seleção. Vamos selecionar o material? Vamos. Vamos selecionar um processo? Vamos. Vamos começar a enxergar os pontos relevantes de cada um deles. Isso é importante. Sempre que a gente faz qualquer tipo de estudo de processo, a gente tem que conseguir enxergar isso. Porque na indústria, quando a gente for participar mais ativamente, né, em funções mais assim de projeto mesmo,
de dimensional, de maquinário, a gente precisa ter essa noção de equivalências, né? O que é mais interessante, o que tem um custo menor. E foi exatamente esses tópicos que eu trouxe para abordar esse tema. Falamos, por exemplo, distribuição do material, quem ganha, macho ou fêmea. Até foi um assunto aí do exercício de fixação. Aparência da peça, quem leva, né? Por quê? Por que que essas linhas de esfriamento deixam molde, né? A vantagem de aparência na peça, aí você tem que começar a pensar. O produto que eu estou termoformando, que tipo de produto é esse? É um produto que requer esse apelo de aparência, esse apelo estético, não é? Então, faz com o macho, né? Com a moldagem e assim por diante. Aparência e as respostas a variáveis no molde, se eu fizer qualquer modificação, quem melhor se adequa. Falamos sobre isso, o custo de equipamento sempre deixa por último, né? Para a gente começar a ter noções de custos também, não adianta um procedimento, né? Uma forma de processar e uma técnica de termoformagem ser eficiente se ela não for eficaz no sentido financeiro para a gente, né? Então, por isso que a indústria de plástico hoje em dia é uma indústria que cresce bastante, porque ela tem uma versatilidade tanto de materiais a serem produzidos, mas consequentemente a processos que são trabalhados, aperfeiçoados, até mesmo como os. E hoje a gente começa a falar sobre tipos de molde, né? Até coloquei aqui para vocês alguns tipos, ó. Quando falo de termoformagem, a gente falou uma das principais vantagens dela. Lembra como eu comparei? Comecei a aula nesse bimestre dessa disciplina falando aí da diferença, né? Quando a gente compara com um processo de injeção. Querendo ou não, é um processo mais que a gente mais teria concorrência aí quando a gente avalia a termoformagem. O que que acontece? Uma das vantagens é justamente o valor do maquinário, nessa versatilidade. Pense assim, se eu tenho versatilidade em termoformar muito, a maior parte dos termoplásticos, espessuras de parede maiores, peças grandes, então, consequentemente, o meu molde tem um custo menor e leva a mesma versatilidade dos materiais, das matérias-primas, né, dessas resinas termoplásticas. Então, gente, é, é o setor de processo de transformação na indústria de plástico que tem a mais ampla classe de materiais para moldes, ou seja, aquele material que eu vou confeccionar o meu molde. Nesse momento, eu não estou falando do produto que vai sair dele, tá bom? Produto final ou resina termoplástica. Estou falando da confecção do molde. Quais os tipos de materiais mais utilizados? A gente tem gesso, a gente tem madeira, epóxi, poliéster, combinações desses materiais, a gente vê muito disso. Dependendo do volume, é o que a gente sempre fala para vocês, né? Vai iniciar um tipo de produção, qualquer tipo de cotação que vocês forem fazer. Fica até uma dica, vou fazer uma cotação aí de um projetinho de mod, ou vou fazer uma cotação com um processo novo de injeção que a gente está abrindo aqui, você sempre vai ter que perguntar ou responder a seguinte pergunta: qual o seu lote mínimo? Ou seja, quanto você espera fabricar aí no período X, né? Isso é importante porque a partir do seu nível de produção, a gente consegue calcular para você se esse material é viável, se esse processo é viável, e principalmente se o custo do molde vai ser absorvido aí na sua capacidade produtiva, tá? Isso é fundamental. A gente pode fazer algumas combinações de molde aí, de material, ó. Desde gesso, que são mais simples, madeira, até materiais que a gente vai falar para vocês que são mais potentes, né, no sentido de resistência, você consegue trabalhar com temperaturas maiores, né? Variação de temperatura é importante ou não é? Dificilmente você vai encontrar um processo que tenha aí uma abrangência, uma versatilidade boa no mercado de plástico que não tenha a variável temperatura como uma dificuldade no processo ou como um parâmetro essencial, né? Por isso que gesso, madeira, a gente não consegue atingir altos níveis de temperatura. Isso pode ser limitante para o tipo de material que você vai termoformar, né? A gente sabe que tem plásticos que trabalham em linhas de temperaturas muito superiores. Depende muito da densidade desse material também.
Então, turma, essas ferramentas aí podem variar muito, desde esses moldes de gesso que eu comentei para vocês, que são de baixo custo, né? A moldes de aços que são resfriados por água, que são mais caros. A gente vai falar dele daqui a pouco e na próxima aula com mais profundidade, tá? A ferramenta mais comum que a gente usa para termoformagem nesse sentido é o alumínio fundido, tá? Mas é possível madeira, como eu falei aqui para vocês, gesso natural, até resinas fenólicas fundidas. A gente tem exemplos também, resinas em epóxi, a gente consegue fazer essas resinas com poliéster, pode ser cheias ou vazias, podemos fazer com metal pulverizado, aços também a gente usa bastante, né? Tanto os moldes machos quanto as fêmeas são usados nesse sentido. Consigo fazer tanto o molde fêmea quanto o molde macho com esse tipo de material, tá? Os moldes, gente, eles exigem projeto suficiente para garantir a remoção das partes sem tensão. Essa é a maior dificuldade. Lembra numa das primeiras aulas aqui, nas aulas anteriores, a gente começou a falar sobre extração das peças? A dificuldade que a gente tem de fazer a extração na termoformagem? Exatamente isso. Você vai ter que relacionar o seu projeto de molde para aliviar as tensões da peça e você fazer a extração sem danificá-la, né? Então, minimizar essa tensão. O tipo de material que você escolhe facilita isso, ele tem a capacidade de tensionar menos a peça sob temperatura e vice-versa. Tem os materiais que tensionam mais a peça, tá? Aqui o material mais utilizado já tinha falado antes, né? O alumínio fundido, a gente chama também de maquinado, dependendo aí da literatura da empresa. Às vezes a gente costuma aplicar essa cobertura, né? Que nada mais é do que um tratamento em cima desse material para aumentar a vida útil dele, né? Embora o alumínio já seja um material muito utilizado, que já tem essa capacidade térmica, para você aumentar a vida útil, dependendo do seu processo de termoformagem, às vezes você tem uma peça que é o cargo-chefe da empresa. Você fabrica assim sempre. Você tem uma frequência de saída muito forte. Então é interessante fazer essa cobertura nesse molde para você aumentar a vida útil dele, tá? Ainda mesmo sendo um maquinário mais em conta do que o maquinário de injeção, é sempre interessante a gente aumentar a vida útil dos moldes, né? Reduz bruscamente aí seu custo de fabricação e, consequentemente, você consegue elevar o custo de venda, né? Tem muitas empresas que trabalham bem, fazem a manutenção correta dos seus moldes, trabalham aí na preventiva, nossa, reduz muito o custo de fabricação. Tem muitas medidas hoje em dia na preventiva, né? Antigamente a gente falava, para a gente reduzir o valor de uma peça final, de um produto final, o que a gente tem que fazer? Vamos atuar modificando o material, vamos atuar reduzindo o nosso lucro para a gente ser competitivo, né? A outra empresa está oferecendo o mesmo tipo de produto aí no lote mínimo tal, com valor X. Para a gente ganhar mercado, vamos diminuir o nosso lucro, para tornarmos aí competitivos. E na verdade, hoje em dia, a gente tem uma forte demanda por evitar desperdícios. Você consegue, com medidas simples, muito simples, mas monitoradas e sempre reavaliadas aí no seu processo, só com a preventiva, ou seja, redução de custos. Redução de custos. As empresas hoje, principalmente as maiores empresas, estão tendo até o setor de qualidade funcionando aí com muita força no sentido de reduzir custos, reduzir desperdícios. E maquinário, nesse sentido, é um dos pontos que mais eleva o valor aí de uma peça final, de um produto final, e faz muitas empresas quebrarem pela falta de noção de compra, de manutenção e principalmente de seleção de molde. Então, vamos em frente. Aqui eu trouxe outro tipo de molde que a gente usa bastante, né? Ou seja, a gente tem vários tipos uma versatilidade incrível aí na escolha e seleção de molde. A gente tem molde com maior resistência que o alumínio, com certeza. O aço, por exemplo, né? Se for parar para analisar, a gente falou isso na aula passada, né? A resistência do aço versus o alumínio, não tem nem comparação, mas você tem do outro lado alguns ganhos, né? O alumínio, por exemplo, ele tem ganhos térmicos.
Se a variação de temperatura estiver sendo um problema aí no seu processo, o alumínio é bem interessante na termoformagem, tá? É lógico que modos de bronze, como eu coloquei aqui, que são cromados em prata, eles conseguem ter uma vida útil maior. Você tem que ver se isso é interessante no seu projeto, né? Aquilo que a gente sempre fala, para fazer uma avaliação, você tem que enxergar todos os parâmetros, senão ela nunca vai ser realizada com sucesso para a sua situação, para sua demanda, não vai ser eficiente para a sua demanda, né? Então, o que acontece? A gente tem às vezes a gente tem no molde, é interessante alguns orifícios, né? Para a gente permitir essa passagem da corrente de ar. Mostrei para vocês no comecinho da aula a técnica que a gente falou lá de termoformagem a vácuo, né? Então, ela é toda feita a vácuo. Se você não tiver no seu molde essa característica de permitir a saída do ar, você vai ter grande dificuldade de distribuição de peça. Você começar a trabalhar com resina termoplástica que puxa aí do sistema do seu processo maiores temperaturas do que está habituado, você vai ter muita dificuldade de extração da peça, né? Provavelmente manchas e paredes, já é uma dificuldade na termoformagem. Isso, lembra que nós conversamos? A injeção passa o rodo na termoformagem, né? Quando o sentido é variação da peça, a melhor distribuição da peça, né? Então, se a gente não tiver esse cuidado de permitir que o molde tenha esse tipo de passagem, teremos dificuldades. Turma, então, por que que eu dediquei um slide só para o alumínio, hein? Até porque no exercício de fixação eu vou pedir para vocês darem uma pesquisada um pouquinho mais sobre ele, tá? A gente tem uma versatilidade gigante de tipos de materiais, certo? Mas o alumínio ele ainda ganha e ele ganha bonito aí quando a gente fala de termoformagem, na maior parte dos materiais, tá? Por quê? Principalmente, turma, quando eu falo coloquei até de laranja aqui para você, altos valores de produção. Tudo depende, lembra que eu falei? Vai fazer uma cotação, lote mínimo. Qual que é o lote mínimo que você vai trabalhar? Tem muita gente, quando eu trabalhava no projeto de molde, tinha muito projetinho que a gente não pegava porque o lote mínimo não era suficiente para dar entrada no processo. Então a gente descartava, não era viável, não era bom negócio para a gente. A menos que você tenha o cliente aí que você está oferecendo, o projetinho que você está querendo pegar, você faça na camaradagem, no sentido de tornar ele um parceiro seu, né? Então você absorve aí o custo, no sentido de aumentar a capacidade de produção, pegar maiores projetos, né? E fazer uma parceria bacana, isso acontece bastante. Mas se você é uma empresa pequena, não é uma empresa que tem grande porte, isso se torna mais difícil, né? Então a gente usa o alumínio muito, ele se justifica quando a gente tem altos valores de produção, né? Porque você tem alto valor de produção, imagina, você vai usar bastante ou pouco o seu molde, você vai ter uma produção maior, você vai usar bastante, né? E a temperatura no processo de termoformagem é uma das nossas maiores dificuldades, não há mais. Temperatura versus extração. E uma vez que uma depende da outra, porque se eu melhoro a minha temperatura no processo, né, o meu controle de temperatura, o preenchimento acontece de uma maneira mais ideal. E o que acontece com a minha extração? O material sai sem grudar, sem danificar as suas paredes, isso é ótimo no geral, tá? Então, uso o alumínio quando? Quando a gente tem altos valores de produção, tá? Esse molde de uma batelada que a gente chama, né? De uma termoformagem para outra, ele precisa ser esfriado. Lembra que nós comentamos? É necessário que ocorra o esfriamento da peça para que na hora delas ser extraída, ela não se contraia. É lógico que toda peça que aquece, ela vai se contrair, não tem como. A gente pode calcular e a nossa intenção aqui é minimizar essa contração de modo que ela não atinja o máximo de deformação. Então, ela vai contrair, com certeza. Você colocou uma resina termoplástica, temperatura nela, qual que é a intenção? O que vai acontecer com aquelas ligações intermoleculares que eu mencionei? As ligações, gente,
de um termoplástico, depois se vocês quiserem eu trago na próxima aula um esqueminha aí. Elas são lineares. Então, essas ligações químicas que a gente chama são relativamente fracas, tá? Então, quando você coloca a temperatura nela, você consegue quebrá-las facilmente. Por isso que o material termoplástico é possível de ser reprocessado várias vezes, inclusive reciclado, tá? Isso é uma vantagem. Usamos ou não usamos termoplásticos na termoformagem? Basicamente, todos os termoplásticos a gente consegue termoformar, é lógico. Tem alguns que têm uma criticidade aí que muitas vezes não são tão ideais. Falamos sobre isso, até citei um POM nesse sentido, tá? Lembram? Então, mas o que acontece? Então, a gente está usando esse material, que ele tem essa facilidade de ser reprocessado, o termoplástico. Mas o que acontece? O alumínio, ao contrário dos outros materiais que eu citei, como materiais possíveis a serem fabricados de molde, ele tem uma característica muito bacana, né? Que ele permite essa condutividade térmica do alumínio. É excelente frente aos outros materiais, né? Ele é um material mais leve e ao mesmo tempo ele tem uma capacidade térmica que para esse sentido aqui se encaixa como uma luva, tá? As altas temperaturas dos moldes, ó, fazem com que as peças fiquem grudadas nas cavidades, aumentando o tempo de resfriamento antes de remover a peça. Se aumentou o tempo de resfriamento, você vai aumentar o tempo parado da máquina. Isso é bom ou ruim? Ruim, né, turma? O que a gente tem até uma forte demanda, por isso que a indústria de plástico vem substituindo muito a indústria de metais, siderúrgica, justamente pelo tempo de produção. Olha o tempo de injeção, como é rápido. Se você fica demorando muito no resfriamento, nessa troca de molde, isso é ruim. Principalmente quando você tem valores altos, tá? Então, aqui eu estou explicando para você exatamente o que eu acabei de falar, ó. Eu tenho alta condutividade térmica, características térmicas do alumínio são sensacionais para quando você tem choques térmicos, você precisa preparar a sua peça para você extrair com qualidade, tá? Esse controle de temperatura no molde, coloquei até negrito aqui, se faz necessário, sempre, tá? E é lógico, depende também muito da geometria da sua peça. A gente falou sobre molde, sobre o material, sobre algumas variáveis, mas a geometria da peça vai ser um diferencial também de temperatura, tá? Eu não vou abordar muito esse campo aqui, porque na próxima aula eu vou trazer ele com mais profundidade. Lembra que eu falei no comecinho da aula que seriam parte A e parte B? Parte B a gente continua na segunda-feira, para a gente conseguir assimilar bem e não ficar um montão de conteúdo. Então, aqui a gente tem, quando a gente fala dos tipos de moldes, a gente pode falar de espessuras de placa grossa e de espessuras de placa fina, tá? O calibre grosso está se referindo a essa espessura da placa, tá? Que no caso são espessuras maiores. Normalmente, ó, até aqui embaixo eu coloquei uma foto dos dois tipos. Normalmente, essa de calibre grossa são fortes e rígidos, muito usado na indústria automobilística, tá? A gente colocou a indústria automotiva, na verdade, é a indústria de autopeça. A gente pensa, a indústria, as montadoras, elas literalmente montam os materiais. Quem produz as peças, né, todos os componentes aí que vão um tipo de carro, é a indústria que nós chamamos de autopeça, né, a indústria automotiva. Então, essas portas de veículos, tapelas de instrumento, coloquei vários exemplos aqui, ó, para-choque, ó, o para-choque como um exemplo aqui embaixo, né? Qual que é a importância do para-choque? Lembra que o para-choque é uma peça grande, certo? Se ele é uma peça grande, dificilmente você consegue fazer isso e outro tipo de maquinário, né? A gente tem essa forte tendência a produzir peças com o nosso processo aqui de termoformagem, peças grandes, peças de geometrias grandes, não são complexas, a sua geometria em si, cavidades, até consigo rodar aí cavidades múltiplas, desde que não sejam tão complexas, né? São materiais com geometria simples, mas peças grandes. Então, a gente usa aí a tal dessa calibre grossa, que são espessuras de placas grandes, superiores, quando a gente precisa desse tipo de material. Até mesmo equipamentos eletrônicos, ferramenta de manuseio, caixa de exibição,
e assim por diante. E a gente tem o calibre fino, que são as a termoformagem de placa fina, né? O que acontece? Normalmente, os itens que a gente chama itens permanentes, né? Acompanha com o laser aqui, turma, esses aqui de baixo, ó, que a gente chama de itens permanentes, e aqui ao lado a gente tem a termoformagem de plástico para placa fina. A gente tende a falar de itens permanentes, que são itens que têm maior durabilidade, né? O para-choque de um carro tem uma durabilidade muito maior, tempo de vida maior. Por isso que a gente faz ali com placa grossa, espessuras maiores, justamente porque essa espessura de parede maior dele vai fazer com que a resistência dele seja compatível, seja muito superior com o cara que está aqui do lado, que é a placa fina, tá? Então, provavelmente, tá? Pode ser que não, mas a maior parte das vezes que a gente faz espessuras finas, depois eu vou te mostrar em valores o que seriam essas espessuras finas, a gente tende a usar apenas uma vez, ou seja, indústria de descartáveis. A indústria de embalagem adora termoformagem, tá? Por isso que a gente fala espessura de parede menor, materiais que provavelmente são utilizados uma única vez, né? Os tais, a indústria de embalagem. Espessuras maiores, usados permanentemente. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês da gama de produtos, tá? Esse exemplo aqui é da placa fina, né? Olha o valor da placa fina, o valor de espessura aqui, ó. A gente tem espessuras bem menores. Se eu tenho espessuras menores de parede, o que acontece com a resistência desse material? É menor, né? Por isso que a gente usa ele uma vez. Ele é produzido normalmente para ser algo mais descartável, né? Algo que não vai te dar a segurança de ser usado de maneira mais permanente ou com uma vida útil. Aqui a gente tem o outro tipo, né? Que é as espessuras maiores, ó, placa grossa. Olha a espessura dele aqui embaixo de laranja. Olha a diferença entre os dois, tá? Então, isso vai garantir esse material ser mais resistente. Tudo isso que eu falei, tanto de placa fina quanto placa grossa, é fundamental que você tenha noção antes de você começar a fazer o seu projetinho de molde aí para termoformagem, tá? Porque você vai adequar o seu projeto, a sua geometria ao molde que você está usando e o material também vai ser importante nesse sentido. A área máxima de moldagem vai depender muito do seu maquinário e da peça que você quer produzir. Então, as técnicas de termoformagem a gente pode fazer depois desse molde um tratamento de superfície, né? A cor que você quer trabalhar no maquinário, a cor de produção desse produto. A gente falou muito isso, né? Até um agente de modificação nesse sentido, né? Usando aí uma cor diferente. Lembrando que a maior parte das resinas, incluindo as termoplásticas, né? A maior parte dos plásticos, gente, industrializados que a gente conhece, está dentro do grupo de termoplásticos, tá? Então, a gente tem essa característica aqui das resinas, a resina virgem de um plástico, normalmente, falamos disso no mês passado, tende a ser muito opaco, muito quebradiça, aquela cor sem graça. Então, no projeto de molde, possivelmente a gente faz esse tratamento de superfície, né? Conseguimos colocar uma cor ou desenvolver uma cor para essa peça. Isso também é possível aqui na termoformagem. E o processo secundário? O processo secundário que a gente chama são todas aquelas variações da peça que eu não consigo fazer no processo em si. Por isso eu faço de maneira posterior, tá? Por isso chamamos de processo secundário. Dá um exemplo, professora. Ó, até coloquei o textinho aqui. A moldagem de vácuo não pode se fazer os buracos ou recortes diretamente. Então, esses recursos precisam serem feitos depois, tá? Então, o produto normalmente acabado, ele não tem esse tipo de detalhe, mas você pode fazer isso como processo secundário. Isso é algo a se pensar também quando você faz o projeto de molde. Vai ser necessário desenvolver uma cor? Vai ser necessário fazer um procedimento secundário? Tem que colocar tudo no papel, tudo no molde. Ó, estamos chegando ao fim da nossa aula de hoje. Vocês perceberam que eu coloquei mais conteúdo escrito, né? Eu gosto muito quando a gente está em aula lá, eu gosto de presencial, pelo menos, eu gosto de fazer slides que tenham menos textos, mais tópicos ou esquemas, fotos, né? Mas eu sempre complemento na lousa alguma coisinha para vocês terem no caderno.
como a gente está se adaptando, então eu trouxe mais, na aula digital aí, eu trouxe mais conteúdo nos slides, justamente porque eu gostaria, sempre que vocês fizessem o exercício de fixação, consultassem, turma, os slides, ou voltasse aqui na sala, na aula, tá bom? Porque eu estava corrigindo alguns exercícios, e às vezes vocês começam a pesquisar no Google, e, gente, tem muita informação no Google? Tem, mas tem muita informação errada, sabe? Tem muita informação disponibilizada lá de maneira errada, principalmente quando a gente pesquisa coisas técnicas, né? Assuntos técnicos. Então, eu vou pedir sempre que vocês optem por tudo que a gente conversou em sala de aula, quando eu pedir uma definição, só quando eu peço realmente uma pesquisa, como eu fiz aqui embaixo, que aí sim abrange aí, vocês acabam pesquisando em outras fontes, mas optem por fontes que sejam mais seguras, tá bom? Então, aqui, ó, nosso exercício de fixação vai do 1 ao 5, são coisas simples. Ó, eu coloquei aqui de laranjinha, condutividade térmica, ações abrasivas, que eu gostaria que vocês pesquisassem para vocês entenderem um pouco mais. E dependendo se é para nossa aula aqui de processo de termoformagem, mas qualquer tipo de indústria plástica, você vai ter muito esses dois pontos aqui influenciando totalmente no seu processo. Tá na hora da gente começar, como eu sempre falo com vocês, melhorar a nossa linguagem técnica. E o conhecimento desses tópicos, né, é fundamental, tá? Então façam com calma, me envie aqui no e-mail como sempre. Qualquer dúvida, a gente faz um momento de interação. Vamos respeitar esse momento de interação para que todos possam participar. Tá ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula, onde continuaremos aqui a questão de molde, só que trazendo aí novos aspectos desse tipo de seleção. Até mais!